Estamos aqui com mais um vídeo da nossa cobertura especial do AI Brasil Experience 2025. Eu sou o Rafael Homer, editor do IT Fórum, e estou agora com um convidado super especial, Leonardo Santos, fundador e CEO da Semantics. Leonardo, prazer estar aqui com você, obrigado por estar aqui. Prazer, Rafa, mais uma vez, estamos juntos. Comunidade maravilhosa também, a Delso, toda a liderança, um propósito incrível de país, então é sobre isso. Legal. Prazer estar aqui, cara. Bacana, obrigado. Léo, eu queria começar o nosso papo. Eu acho que muita gente conhece a história da Semantics, mas vamos partir do começo, né? Queria voltar lá para 2010, quando você fundou a companhia, identificou ali uma oportunidade de criar tecnologia brasileira, né? Um país que depende muito de tecnologia de fora até hoje. Mas, enfim, não vou eu contar a história da Semantics, né? Conta pra gente como é que foi esse processo, como que veio essa inspiração e o que você tinha de ambição lá atrás quando fundou a companhia. Legal. Primeiro, obrigado, Rafa, pela pergunta aqui, mas nasce de um propósito. Acho que qualquer grande coisa, né, e qualquer perpetuidade que a gente queira construir sempre está ligado no propósito. Então ela nasce com o propósito de ajudar as grandes organizações em trabalhar com dados e criar inteligência em cima do dado. No começo era o objetivo impactar milhões de vidas, positivamente, claro. E aí isso, à medida que você vai atingindo, né, você vai, obviamente, buscando novos sonhos. Então esse era um sonho. Ela nasce com o sonho de um brasileiro que nasceu na Zona Norte aqui de São Paulo, aqui pertinho. Tá pertinho de casa. Aqui. Pertinho de casa, da mamãe, das raízes, e que a gente, obviamente, não esquece. Vendo o Senna pousar o helicóptero ali aqui no final da Voluntários da Pátria, ali perto do metrô, um cara que levantava a bandeira do Brasil e que no final era uma inspiração. Sim. Né? Então ele nasce com esse objetivo e isso traz um desafio enorme, que é como ser competitivo dentro desse ambiente tecnológico onde o Brasil não tem esse pioneirismo, né? Onde o Brasil no final existia muito questionamento. Acho que hoje aqui a gente obviamente ainda tem um pouco de questionamento, mas muito menos do que comparado a esse ano de 2010, né? Eu sempre tive minha carreira, comecei muito jovem no mundo tecnologia, com 13 anos de idade, quando ali fui picado pela tecnologia, né? Inclusive aqui na Voluntários da Pátria, no Senac Voluntários da Pátria, o primeiro curso que eu fiz, e que aquilo me transforma, me inspira, me provoca em construir propriedade intelectual no Brasil. E óbvio, antes disso passei por essa jornada, desde estágio, desde administrar rede, né, CPDs na época a gente falava, né, até trabalhar e dar consultoria ali junto com a Microsoft, né, que era o grande sonho de qualquer jovem, né, trabalhar para a maior empresa de software na época, Microsoft, e aquilo também me despertou esse aprendizado de que é possível construir, é possível criar, e o brasileiro é muito criativo. Né? E ali nessas companhias, né, você acaba não podendo ter voz. Uhum. Você não tem voz no final do dia, né? Você é um follow de tecnologias que estão lá fora. São estruturas muito grandes. E aquilo me provocava e vinha as lembranças de um Senna, de um brasileiro também que foi provocado e que mostrou que é possível, com muito trabalho, muita determinação, não pegar atalho, muita fé, né? É possível a gente construir as coisas, é possível você ter essa ambição saudável, né? O que a gente chama, com um propósito, no final do dia é isso. Então, a companhia nasce com esse objetivo, né? E Semantics pelo nome semântica, né? Compreensão, né? E o X não é pelo A que Batista, mas sim pelo... Brincadeiras à parte, mas é pelo fato do X, que tinha sido o laboratório X, do laboratório de inovação do Google, que é um laboratório X, então nasce ali com esse contexto. Eu, obviamente, no começo tinha outros sócios ali, né, que acabaram se juntando, né? Um era o irmão de sangue e o outro o irmão da vida, né, num bom sentido. Cresceu junto, estudamos juntos, mas que era um cara técnico e que, obviamente, precisava de uma visão de negócio. Então, a companhia nasce com esse objetivo. A companhia escala a partir de 2013 e 2014, então a gente evangelizou muito o mercado, que é um pouco do que o papel nosso aqui hoje, né? E vem desses aprendizados, né? Dessas conversas e eu diria,
maturidade que você pega em desenvolver um novo mercado que é partir da educação. É um pouco do que a gente tem feito aqui hoje, né? E vocês fizeram isso com tecnologia no Brasil. Então, isso é muito lindo. Então, a Semantics nasce com isso. Em 2013, 2014, a gente implementa um grande projeto que foi o do Itaú, que foi o primeiro banco privado e um maior banco a começar a trabalhar com essas tecnologias open source e montar suas plataformas de dados e plataformas de inteligência. A gente falava muito Advanced Analytics e a gente conseguiu provar o valor que é possível construir com tecnologias escaláveis e a partir daquilo construir propriedade intelectual. Então a gente começa ali, a partir de 2015, 2016, a construir propriedade intelectual, não só pegar essas tecnologias open sources que eram construídas pelas comunidades, mas também construir a nossa camada de tecnologia e propriedade brasileira, né? Então, onde a gente registrou, então a gente tem muito orgulho disso. E uma das coisas que a gente sempre cultivou, e eu vou trazer até os dias de hoje, né? O quanto isso é importante, é estar muito próximo da academia. Sim. Eu acho que o Vale do Silício, né? Empresas americanas, né? Empresas europeias têm muito disso. No mundo privado está muito próximo dos centros acadêmicos. Sim. E a gente trouxe muito isso. Mas você teve também uma experiência lá no Vale do Silício que ajudou a formar... Em 2008 eu fui fazer um curso, né, de Strategy Innovation Technology. Sim. E aquilo, na minha sala tinha caras de Airbnb, Facebook, mas naquela época, hoje todo mundo sabe o que é, né, Meta, mas que é isso, né, cara? Sim. Qual é o modelo de negócio que está por detrás, né? Mas mais do que isso é como venho do mundo tech, né? Foi quais tecnologias esses caras estão utilizando. Sim. E ali que destrava, né? Essa chave de olhar para tecnologias open source feitas pela comunidade. Sim. E eu me lembro que Microsoft tinha 10, 20 mil engenheiros para Windows, 10 mil para Office. E a comunidade era 100 mil, dos 120 mil. Eu falava, cara, matematicamente você pode ser um maior gênio, mas acho que quanto mais colaboração, mais cabeças pensantes, obviamente a tua probabilidade é muito maior. Sim. E por isso eu aposto ali em ouvir, né, e olhar essas tecnologias, testar e ter mais profundidade para começar a construir as nossas propriedades intelectuais e trazer isso para o Brasil. Então, é assim que começou a Semantics. E aí em 2015, 2016, a gente é chamado por uma instituição maravilhosa chamada Bradesco, onde o propósito é muito nobre, tem muito a ver com o que eu acredito, bandeira do Brasil, né, educação, né? Se eu não me engano, hoje eles são uma das maiores instituições que investem em educação nesse país. Sim, a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco. E a gente acabou participando e sendo convidado a construir um primeiro banco digital, né, que era o Banco Next. Na verdade, você tinha o original, mas eu diria, uma coisa é você construir as coisas com legado, outra coisa é sem legado. Com legado é muito mais difícil, desafiador. E o Bradesco nos convida para ajudar a construir o Next, que é o primeiro banco com legado digital para uma juventude, né? Para uma nova linguagem, né? E isso é um desafio enorme. E a gente consegue ali atendê-los com maestria e vem o convite para investir na Semantics, né? Então a gente se tornou a primeira startup investida do Bradesco, então uma história maravilhosa. A tese desses recursos era investir em propriedade intelectual e começar a internacionalizar a companhia, porque nós estávamos sendo chamados pelos nossos parceiros a implementar, a suportar e a construir essas plataformas fora do Brasil. Sim. Segundo, maior mercado, México, e terceiro, Colômbia. A gente abre essas operações e, obviamente, naquela época saiu na Times, né, que dados é um novo petróleo e é algo que a gente já investia. Sim. E tinha divisão. Sim, a mensagem de vocês de anos antes se consolidou, né? Se consolidou. Então, é um privilégio, é um testemunho de Deus em nos dar essa sabedoria. E aqui ela se transforma internacionalmente falando, né? A gente Sim. começa a internacionalizar a companhia. E, óbvio, o Semantics começa a ser muito provocada por investidores estratégicos e financistas, né? Confesso que eu fiquei alguns dias sem dormir, né? Mas eu decidi continuar o propósito, que era ser uma empresa brasileira onde constrói
propriedade intelectual registradas aqui nesse país. E eu sou chamado ali por um caminho financista, recebo um outro investimento, na época da Bozano, Crescera, né, que veio a ser Crescera, liderada ali por alguns caras inspiradores também de Brasil, né, Paulo Guedes, né, então tinha Priscila, Jaime, Fernando, algumas dessas pessoas que estavam nesses fundos, que apostaram na companhia, e a companhia acelera ali muito a sua jornada de crescimento, e vem a pandemia, né, então, poxa, acho que tudo aquilo que era diferencial competitivo se torna sobrevivência, principalmente para alguns setores como o varejo. Sim. Não abria mais as portas. E a gente estava começando a consolidar o mercado. Não acredito em sobreviver 100 mil empresas de dados AI. Eu acho que esse mercado é um mercado potencialmente muito consolidador. Sim. E eu não vejo isso, não via pelo menos isso no Brasil acontecendo. E eu acho que a Semantics construiu uma plataforma consolidadora. Então a gente começa a comprar empresas, cresce de forma não só orgânica, mas também inorgânica. A pandemia acelera muito, principalmente aqui os valuations, né? Então, e a companhia sempre teve uma governança e foi preparando para se tornar ali uma grande consolidadora. E vem a oportunidade para listar a companhia nos Estados Unidos. Sim. Aproveitar essa janela. A companhia vai para essa jornada. Eu aqui, eu diria, coloco um management para tocar a operação na América Latina, para que eu conseguisse me dedicar ali à oportunidade e à janela que era em 2021, 2022. Sim. Eu mudo para os Estados Unidos ali no começo de 22, com a minha família. Conseguimos ali, mesmo com toda a turbulência que aconteceu após 21, né? Guerra na Ucrânia no começo de 22, os IPOs, os valuations, na verdade, começam a diminuírem, né? Mas mesmo assim nós conseguimos listar em 4 de agosto e começa essa jornada de ser uma companhia brasileira de alta tecnologia no maior mercado de tecnologia do mundo, ser uma companhia pública. E aqui tem vários aprendizados, Rafa, né? O que é ser Durante a pandemia também. Durante a pandemia, cara. O que é ser uma empresa brasileira, o que é evangelizar o mercado financeiro. Sim. De ter uma empresa de Deep Tech no Brasil e na América Latina. Então, se torna um desafio, né? Um propósito, continua o propósito, né? Em 23, todo mundo que queimava a caixa, né? Que tinha muito essa tese. Então, a gente foi listado com essa tese de acelerar o crescimento, principalmente para produto proprietário, diminuindo nosso core business de serviço e de parceiros, né? Para migrar todo para a propriedade intelectual brasileira. Mas o aprendizado aqui é que muitas das coisas a gente não tem capital, conhecimento, né? Por mais que eu tenha recebido investimento, é muito difícil você competir com essas big techs. E o aprendizado aqui é voltar a fazer o nosso core business, né? E aí em 2023, final de 2023, eu tomo a decisão de voltar, reorganizar a companhia, a operação da companhia, para dar continuidade de forma sustentável. Certo. Então, essa jornada de capital barato que vivemos em 2021, né? Até ali comecinho de 22, não é a realidade do Brasil. O Brasil não é um país que tenha aqui o costume de um dígito de capital, né? De custo de capital. E ali vem um outro aprendizado, né? Que é foque sempre no seu core business, né? Volte à cultura, os valores, né? E isso, claro, uma companhia que cresceu muito rápido, você tem esse desafio de manter isso. E o aprendizado, eu fui embora, quer dizer, o founder mode que a gente chama, né? Acabou não estando dentro do dia a dia, não estando ali nessa transição. E aí foi quando eu tomo a decisão de voltar em 24, e ali começo a recomprar o free float. Sim. A recomprar alguns investidores, né, que até então estavam na companhia, e reassumo a companhia ali exatamente há um ano atrás, com o objetivo de tornar a companhia novamente sustentável e crescer de forma sustentável. E quando você toma essa decisão, automaticamente não faz nenhum sentido você ter 2, 3, 1% de free float. Sim. E o custo
financeiro e o custo intangível de manter uma companhia pública também acaba não fazendo sentido. Então, quando eu olhei essa jornada em 2023 para 2024, eu falei, cara, a janela ainda não vai abrir. Tanto que hoje a gente olha, tomada de decisão muito correta. Eu reduzi bastante o custo e reduzi bastante a complexidade da companhia para reinvestir de forma sustentável em pesquisa e desenvolvimento, em produto proprietário, reestabelecer nossas parcerias estratégicas com produtos que são complementares e que o Brasil não vai ser competitivo. Exemplo, não adianta a gente inventar aqui, fazer chip, não adianta... esse não é o jogo, né? A gente não vai competir com uma NVIDIA hoje, a gente já tem essa capacidade, né? Então, essa lição de casa é feita, e eu posso te dizer que hoje há exatamente um ano dessa tomada de decisão, foi uma melhor tomada de decisão que eu tive no mundo pessoal, eu voltei a ter a minha felicidade de reconstruir uma empresa brasileira e reestabelecer o propósito. Quando você tem um propósito, cara, eu digo que só Deus para. Pessoas, valores, cultura, de forma genuína, isso é muito gratificante. Isso acaba irradiando, né? Acaba engajando e trazendo todos para esse grande projeto. Então, a companhia hoje é uma companhia saudável, que cresce de forma saudável e que agora a gente começa um novo movimento que é também olhar de forma inorgânica, porém agora eu digo de founder mode, né? Muito próximo para não perder isso que a companhia acabou aprendendo muito, e eu digo que as cicatrizes são maravilhosas. Sim. A gente tem que olhar e passar a mão nelas todos os dias e agradecer a Deus por ter o privilégio de ter passado por esses aprendizados. E sempre colocando a companhia em primeiro lugar, sabendo separar o nosso papel executivo do nosso papel de investidor. Então, isso é uma das virtudes que eu sempre tive em separar isso. E nada mais do que voltar às nossas origens, ao nosso core. Então, esse é o nosso momento hoje, né? Uma companhia que conseguiu fazer essa transição, se tornou uma companhia pública. Hoje continua sendo uma companhia pública, mas não em trade, mas em balcão, no qual nos traz uma possibilidade de redução de complexidade dentro de um mercado que é muito dinâmico e que você precisa estar dinâmico. E uma companhia com todos os fatores regulatórios, com toda essa complexidade, não acaba você permitindo e perder um diferencial competitivo que é isso. Sem dúvida. Léo, agora vocês estabeleceram uma meta, né, de chegar ao faturamento de 1 bilhão nos próximos 5 anos. 5 anos, até 2030, né? E você comentou agora comigo que vocês querem chegar lá voltando às origens, né? Voltando ao produto, desenvolvimento de tecnologia. Me conta um pouco sobre o que vai permitir vocês chegarem nessa meta, né? Qual o momento de mercado que permite que vocês cheguem lá? Acho que a primeira coisa, Rafa, é colocar a meta não está muito ligado no fator financista. Então, não é o fato de colocar o 1 bilhão de... Né? As pessoas, a gente entendem que isso é uma soberba, né? É pelo fato de você ter um objetivo muito claro e você engajar a cultura da companhia para um sonho. Quem não sonha está morto e não sabe. Então, o sonho não é meramente pelo fato financeiro, é o sonho de poder, quanto mais distribuir, mais oportunidade a gente quer dar e mais desenvolvimento de país, de pessoas, tá ligado? Então, acho que é muito importante deixar claro isso. Não olhar pelo lado de uma soberba, e sim pelo lado do colocar um objetivo, né? E pensar grande, sonhar grande, né? Esse objetivo está ligado em retomar o desenvolvimento de tecnologias, aplicando serviços proprietários e com parceiros e integrando com tecnologias de parceiros que hoje muitas vezes não estão no Brasil, mas que o Brasil pode se beneficiar disso. Exemplo, nós sempre apostamos em ser agnósticos a um vendor, a uma determinada tecnologia, pelo fato do dinamismo que é esse mercado. Isso se provou correto, porque nós nunca apostamos num único modelo. E hoje todo mundo falando de multimodelos, como foi a multi-cloud, né? Nada novo.
E a gente foi muito, eu diria que, pioneiros em olhar para isso, para que a gente conseguisse não depender meramente de uma única tecnologia. E hoje a gente tem reestabelecido esses princípios, essas tecnologias, esses parceiros e esses serviços, que é o core business e sempre foi da Semantics. E se aproximar novamente da academia. Então a gente lançou o laboratório do CEIA, no Centro de Excelência em Inteligência Artificial do Brasil, com o professor, na UFG, com o professor Anderson, Celso e todo o ecossistema que está se montando ali. Mas a gente entende que ali é um início de algo muito maior que a companhia quer investir e desenvolver. Então, o voltar às origens está nisso. Isso de forma orgânica e também do fato inorgânico. Então, a companhia vai anunciar muito em breve um movimento inorgânico, que é trazer empresas, tecnologias, pessoas que estão muito conectadas com esse propósito de construir empresas brasileiras, que quer consolidar, que quer focar em construir isso dentro desse país. E como você comentou, esse é o mercado de dados, um mercado que tende à consolidação, né? Além, como você falou agora, de aquisições e investimento em tecnologia proprietária, como vocês estão caminhando aí para garantir que vocês estejam nesse mercado que tende à consolidação, né? Primeiro, um olhar muito atento nesses movimentos de mercado que criam barreiras de entradas para a América Latina, que é o nosso foco. Isso quer dizer olhar oportunidades orgânicas e no inorgânico, empresas que podem vir a ter dificuldade, que podem vir a ter tecnologias que são complementares às nossas soluções, de trazer empreendedores que queiram dividir para conquistar. Acho que a gente fala muito isso dentro da companhia, né? Muito difícil eu diria que nossa competitividade não é aqui dentro. Nossa competitividade é 6-1, 5-1, não é 1-1. Então, ter essa maturidade está muito ligada com essa estratégia de inorgânico, que é trazer, atrair e consolidar, pelo fato de você não ter capital barato disponível para atender todas essas demandas. Então, a gente vê um Brasil com 2 dígitos, que é o tradicional do Brasil. A gente vê um Brasil olhando de forma estratégica de soberania naquilo que a companhia colocou, desenvolveu, evangelizou no mercado. Então, essa tese está muito ligada com esse propósito de ser uma empresa brasileira que agora possivelmente possa impactar bilhões de vidas de forma positiva. E criar essas barreiras de entrada está num olhar de trazer esses empreendedores, produtos, serviços e pessoas que se engajam a essa tese. Legal. Em termos de mercados, Léo, você comentou, a empresa tem uma atuação tradicional já no setor financeiro, lá atrás, como você falou, Itaú, Bradesco, e continua assim até hoje, é o setor que mais investe em tecnologia, não tem jeito. Mas onde você enxerga oportunidades novas de atuar, aqui no Brasil e fora também, né? Saúde, no setor, essa é a próxima previdência do Brasil. Próxima não, diria que é a atual previdência do Brasil. O que a gente discutia da previdência, né? Que a boca de jacaré, né, só vai abrindo, né? A saúde é isso. Você tem uma inflação hoje de 4,5, ali 4,4, enfim. Mas ela, de alguma forma, foi controlada. Mas a saúde a gente tem 2 dígitos. Em alguns casos, 45% de... dependendo aqui a região, né? De inflação nesse setor. Então, isso é uma coisa insustentável. E saúde está muito ligada, né, em todo o contexto, né? Porque sem saúde não faz nada. Então, saúde mental é uma coisa que a gente está discutindo bastante, né? Até algoritmos para ter prevenção, previsão, predição disso. Mas o setor da saúde é um setor muito crítico, que a gente tem olhado com carinho. Um outro setor é setores de predominância que criam barreiras de mercado com dados locais regionalizados e que precisa dessa acurácia. Então, um exemplo é governança de AI. Então, a gente foi muito pioneiro em lançar o primeiro selo que está disponível para as empresas consumirem e
adequarem a nova lei que está tramitando e que vai, de alguma forma, aí, ser aprovada muito em breve. No Senado já foi aprovado e tramitando na Câmara, né? Então a gente... 338, né? A PL. E a gente lançou o primeiro selo que está muito em linha com essas validações, fatores de governança, ética, né, regulação desse setor. Então esse é um outro desafio e uma outra avenida de crescimento gigante, porque isso é uma coisa que ainda, de novo, a Semantic está sendo pioneira. Né? Muita gente ainda não fala disso, mas a gente foi pioneiro em lançar modelos especializados, SLM, não de small, mas de specialist, e validar, e esse selo que permite amanhã as empresas interagirem com essas LLMs, SLMs, whatever, ou algoritmo, e garanta que ele passa por todas essas validações e está de acordo, né, está compliance com a lei brasileira. Então é isso que a gente está olhando e uma avenida gigante de crescimento. Legal. Léo, quando a gente fala no mercado de IA generativa, a gente já está um pouco mais de 3 anos aí nessa onda e foi interessante observar como ela vem evoluindo, né? No primeiro momento, as empresas explorando, fazendo POCs, depois levando para produção. E agora a gente vive um novo momento em que há até algum questionamento em relação ao ROI desses investimentos, né? Muitas empresas que não tiveram o resultado esperado ou ainda não alcançaram esse resultado, o que leva até a uma discussão de uma possível bolha que a gente possa ver no mercado de IA. Queria entender a sua perspectiva sobre isso. Uma empresa que está imersa no mercado de IA, né? Como você vê o atual momento da inteligência artificial e essas dúvidas que algumas empresas têm em relação à tecnologia e o impacto dela nos negócios, né? Eu sempre coloco, Rafa, que a tua expectativa é o tamanho da sua frustração. Nós, muitas das vezes, nos deixamos nos guiar por fatores externos que criam um anseio necessário, ou às vezes necessário, para a tomada de decisão. Então você não quer nunca estar fora, você nunca quer ser o último. É sempre assim. A vida, nós somos assim. E claramente você tem uma narrativa mercadológica, que isso está muito ligado em fatores geopolíticos, eu não quero entrar nisso, mas a gente não pode deixar de falar disso. Essa predominância tecnológica, né? Essa narrativa que faz nós acelerarmos muitos desse anseio, né? Dessa expectativa, né? O FOMO, né? É o FOMO. E eu digo com maturidade aqui que a gente entra muito nisso. Mas o que a gente precisa é se questionar qual é o problema que a gente está resolvendo. Tecnologia é meio... Isso é clássico, acho que não quero aqui também, né? Mas parar e se perguntar o pra quê, por quê, qual o problema, tem que ter muito esse olhar para que não seja o tamanho da sua frustração. Né? E é o que está acontecendo. Né? Não eu gosto sempre de dado, né? Dado driven, né? Data driven, né? Que é a pesquisa do MIT, que saiu recentemente. 95% está se frustrando. Sim. Porque não vê valor. Que tem muito a ver com isso. Narrativa, né? Poxa, a NVIDIA 5 trilhões, né? Atingindo aí ontem, hoje. Foi ontem. Cara, o terceiro maior país do mundo. Como isso, né? Então, eu acho que a minha leitura, e por estar nesse mercado, esse hype não pode... Ele vai existir, mas tomar um pouco de cuidado e se perguntar qual é o problema, o que eu quero resolver. O Brasil tem uma oportunidade enorme em trabalhar a camada de eficiência operacional, porque o Brasil, de fato, tem muitos setores, processos ineficientes. Eu digo também com uma propriedade, que poxa, fechar um balanço numa empresa no Brasil é totalmente diferente nos Estados Unidos, em outros mercados. Você vê a complexidade só nisso. E fora outras milhões aí de oportunidades. Então, a minha leitura está muito ligado nisso, né? Tomar muito cuidado com a expectativa para não se frustrar, olhar qual é o problema que eu vou resolver, para depois colocar tecnologia. A escolha de tecnologia não é a primeira coisa da vida. Ah, mas eu vou aqui, OpenAI, eu vou aqui. Cara, antes, né?
O que eu quero? E entender que isso está muito também ligado a fatores econômicos, né? Então você tem muito interesse, né? E muita gente falando, colocando AI por valuation. Eu preciso colocar o AI para falar que eu tenho AI para melhorar o valuation. Então, assim, fatores mercadológicos, narrativas. Então, acho que aqui tem um pouco desse aprendizado como Semantics de ter vivido isso e que hoje grandes empresas questionando, poxa, Léo, a gente gastou milhões, mas o resultado não veio na expectativa que nós tínhamos, né? E aí você vê claramente muito desses pontos que eu coloquei aqui acontecendo. Sem dúvida. Léo, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, você sabe que no IT4 a gente conversa muito com líderes de TI, né? Os CIOs que estão na linha de frente dessa transformação. Então eu queria que você encerrasse, você colocou em perspectiva agora como encarar um projeto de IA, né? Olhar o desafio, não olhar a tecnologia, olhar efetivamente o impacto de negócio, né? Eu queria que você terminasse falando um pouco sobre como você vê o papel do CIO se transformando nessa era de IA e você colocaria como uma melhor prática, enfim. Ele é o core dessa transformação, porque o papel de educar, evangelizar, aculturar as áreas de negócios, o C-level, dentro dessa cultura de cuidado, de governança, de segurança, de responsabilidade, o quão de fato o investimento, qual o retorno, ele é fundamental para esses próximos passos. Por isso que você vê em muitas empresas, em muitas sucessões, papéis de tecnologia assumindo responsabilidades cada vez mais de negócio, né? E eu acho que esse é o caminho natural, né? O CIO que não tiver hoje ligado no negócio, ligado, né, e olhando, né, e trazendo essa cultura, esse cuidado, esse olhar para a tomada de decisão estratégica, seja para investidores, seja para áreas de negócio, seja para produto, eu acredito aqui que tem um desafio de sobreviver. Sim. Porque você vai colocar muito capital, recurso, tempo, que ele é escasso nesse ambiente dinâmico, competitivo, transformacional, porque muitos dos processos não vão existir mais, né? Mas ao mesmo tempo vão abrir muitas oportunidades. Eu sou daquele que entende que do copo cheio, que da mesma maneira que vai ter substituição de tarefas, cargos, responsabilidades, vai ter oportunidades, como foi a internet, como foi a era industrial, como foi nada novo. Acho que tudo é cíclico. Sem dúvida. E eu conversei aqui com o Leonardo Santos, ele é CEO e fundador da Semantics. Leonardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, prazer recebê-lo. Gratidão a Deus por estar aqui sendo mensageiro aqui. Bacana aí, continue acompanhando a nossa cobertura completa aqui do AI Brasil Experience 2025. A gente vai ficando por aqui e até mais. Até mais. Valeu!